Alô, amigos do canal do Criadouro Buriti, não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Aproveite e compartilhe com seus amigos, nos ajuda a manter as publicações. Só assim vocês vão poder ficar por dentro de tudo que há de melhor na genética dos pássaros de alta performance. Criadouro Buriti, uma verdadeira fábrica de campeões. As melhores famílias, as melhores genéticas estão aqui, no Criadouro Buriti. Pessoal, vamos fazer um vídeo aí, vocês me pediram para a gente falar sobre a audiência pública do PL 3264, que deu agora, foi feito agora em maio, dia 21, em Brasília. Eu queria dizer que eu estou extremamente gratificado, assim, pela maneira que foi conduzida essa audiência pública, pelo engajamento dos amigos das federações, dos passarinheiros do Brasil inteiro que tiveram lá, e criadores de aves que tiveram lá, da Cobrap através do Sebastião, que é a confederação que a gente tem como a nossa confederação, que a gente há muitos anos acompanha o trabalho e que a gente respeita e confia. Tá? Porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de gente que é abnegado pelo setor, e infelizmente o ditado continua valendo: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? E aí um monte de crítica em cima da Cobrap, do Sebastião, e aí já criaram uma outra confederação, também não sei porquê, também não quero saber, porque eu vou ser sempre com a Cobrap, enquanto não me provarem por A mais B que ela não faz um trabalho de excelência, porque a gente acompanha através de grandes amigos aí há muitos anos, abnegados, que têm ido a Brasília há anos e anos e anos, brigando pela gente, porque quem está longe, moçada, não sabe o tanto de trabalho que essa turma teve. Tanto de trabalho que eles estão tendo há anos. Aloysio, Valdir de Goiânia, Sebastião e tantos outros aí, pessoal de Brasília que acompanhava, brigando dentro do IBAMA, tá? Pela classe. Só que ainda tem gente que critica, tenta desmoralizar e fala um monte de bobagem, de impropérios. É como falavam aqui do Criadouro, de todo mundo que está aí. É aquilo que eu falei: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Mas voltando ao PL, eu fiquei extremamente gratificado. Acompanhei toda a audiência, são 2 horas e pouco. E eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas que eu pude perceber nesse vídeo. Primeiro, por ter sido um PL totalmente arbitrário, tá? E na minha humilde opinião, a gente que mexe com política e tem contato com político, a gente sabe muito bem algumas coisas que vão na cabeça deles, outras a gente não sabe. Eu, há muitos anos, quando eu fui secretário de Agricultura e Meio Ambiente, e convivi um pouco nesse meio, que convivo até hoje com pessoas competentes, as que não eram competentes e que não comungavam do mesmo ideal, eu me afastei por completo. Eu achava que a política era a arte do impossível. Errado. A política é a arte do possível. E o que acontece? Por que um PL como esse, 3264, ele foi apresentado para acabar com a criação de pássaros em ambiente doméstico? São milhões e milhões de pássaros que tem no país que não teriam nem para onde ir. E foi mostrado, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês entram no link. Eu quero ver se eu consigo depois emendar um pedacinho aqui da parte que eles falaram lá, eu vou colocar, da parte da Polícia Federal, principalmente do perito da Polícia Federal, e as outras partes que as pessoas falavam. Eu acho extremamente interessante vocês acompanharem. Eu acho que o vídeo vai ficar muito grande para falar disso aí, mas eu acho extremamente interessante vocês acompanharem isso que está aí. O que acontece? Foram tantos argumentos contra que a deputada da Xerita retirou essa semana já o PL. Mas já estava pensado por um outro deputado do PT de São Paulo. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês
não é por causa de partido ou ideologia. Eu só quero mostrar a vocês o seguinte: pega o para trás, tá? E vê depois que o PT assumiu o poder, quantas instruções normativas restritivas nós tivemos. Nós nunca tivemos tantas instruções normativas como no período do PT. E chega a impressionar a militância, a ideologia política colocada dentro de um setor, a ponto de chegar de você ver servidor lá dentro filmando toda a audiência pública. Para que ele estava filmando aquilo? Para que ele estava filmando se aquilo tudo é filmado e o link oficial vai à disposição de todo mundo, como vai estar aqui embaixo? Ele estava filmando coisas estratégicas, entendeu? Para depois usar no futuro, porque tem gente que foi retirado dos cargos que ocupava há muito tempo, mas continuam militando aí dentro. Muito chato isso, muito difícil da gente como empresário continuar vendo o setor só sendo marginalizado e criminalizado. Mas voltando à PL, eu achei a parte da Polícia Federal extremamente importante para vocês verem o quanto isso é grave, é sério e que tem que ser levado em conta pelos amigos aí. Como eu falei no outro vídeo, tem tempo que já passou, moçada. Não dá mais para ter no meio da gente esse tipo de desacerto. Não existe mais espaço para esse tipo de coisa. E tem mais, logo após o PL, no dia seguinte, a Polícia Federal, junto com o MP, estourou em São Paulo um monte de lugar com animais para o tráfico. Isso aí agora está mudando. As leis vão endurecer e eles já enquadraram essas pessoas porque tinham sagui, essas coisas todas juntas, como um outro crime que é de zoonose, que é passar para a população. Inclusive o sagui e o macaco, ele é sensível à febre amarela, ele é o que a gente chama de sentinela. Antes da febre amarela chegar no homem, ela chega no macaco. Então isso ali era um vetor para a população, então eles já estão enquadrados nesse crime também. Então isso só vem denegrir cada dia mais. E a gente vê um trabalho maravilhoso que foi feito pelo Sebastião, pela Cobrap, há meses indo a gabinete, conversando, porque esse PL ele tinha sido arquivado. Desarquivaram nessa nova legislatura e tocaram para frente, só para apurrinhar. E já vem o outro pensado do PT em cima, o deputado de São Paulo. Não pensa que a luta está ganha, porque não está não. Tá? A gente tem que se manter mobilizado, a gente tem que se manter atuante, tem que se manter unido com a confederação, com a Cobrap, para que a gente possa ter uma voz, tá, que venha a se destacar. E eu sempre falei para vocês, tudo passa pela política. Se você não gosta de política, lamento, você vai ser governado e a sua vida vai ser influenciada por aqueles que gostam. Então a gente precisa se unir e colocar nossos representantes lá em cima. Eu fiquei extremamente gratificado em ver que foi uma audiência pública que movimentou 90% do nosso lado, se não mais. Porque o coisa era tão absurdo, era tão sem pé nem cabeça, que não andou para frente. O deputado Aizar, na sua manifestação, se manifestou, mas estava completamente sem ambiente para ele, que era o que acontecia ao contrário. Até com a entrada do governo novo na federação, esse governo que está do Jair Bolsonaro, que desmantelou um monte de gente dentro do IBAMA, a gente está vendo aquilo tudo que a gente falava vindo à tona. Está vindo à tona. E o dinheiro para as ONGs que jorrava, não está jorrando mais. Então aquela militância não apareceu. Foi todo mundo às custas. Até mesmo o Sebastião pediu no grupo aqui do comercial uma ajuda, porque até um dos palestrantes, a passagem tinha sido paga no cartão pessoal dele, passagem de avião, para a pessoa ir lá defender a nossa classe. Onde nós estamos, que a gente não contribui? Porque eu falei aí que se cada um botasse aí R$50 por ano
Eu falei R$1, mas não pode botar, porque senão na conta eles cobram mais da confederação do que para poder botar aquilo lá, do que a taxa que eles cobram. Então, cada um botasse aí, juntasse um grupo, 3, 4 pessoas, e botasse lá R$50 por ano, a gente ia ter advogado, passagens aéreas, computadores, secretárias, pessoas para fazer a parte toda ligada ao Congresso, para a gente poder ter uma classe unida e representada, que sem política, moçada, não vai. E vai aqui o meu agradecimento a todos os deputados que se manifestaram a nosso favor, e você vê que eles foram claros, e a gente sabe que a gente está no caminho certo, mas esse caminho ainda está só começando. Vem um outro PL apensado que é para aborrecer todo mundo, e a gente precisa se manter unido. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou tentar colocar a parte aí que eles falaram em seguida, para vocês verem e tirarem as suas conclusões, porque o negócio não é mais amador como todo mundo sempre pensou, não é amador, criador, amador, é amador no termo de ser amadorista, de fazer as coisas de qualquer maneira. As coisas estão evoluindo, as leis estão aí para serem seguidas, nós temos que nos adequar, temos que começar a tirar do nosso meio determinadas pessoas que sujam a imagem da classe. Isso aí vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e a gente tem que estar junto para crescer, para poder ter a nossa atividade reconhecida, para que a gente possa a cada dia mais usar o nosso hobby ao nosso favor, das nossas famílias, como ficou descrito aí. Como eu falei, a minha bisavó criava passarinho. Foi quem criou o meu pai. E o meu pai criava passarinho desde criança, e me ensinou a amar e a gostar. E foi falado, inclusive, aí, uma grande verdade, através de um deputado. A gente acorda, muitas vezes, nem toma café, vai cuidar dos bichinhos da gente. Vai socorrer um passarinho, vai socorrer uma fêmea com filhote, vai olhar aquele passarinho que a gente gosta e até esquece de tomar o café da manhã. Isso é uma grande verdade, a gente ama o que faz. Então, moçada, eu gostaria de dizer o seguinte: parabéns ao Sebastião, parabéns à Cobrap, parabéns às federações que tiveram lá representadas de São Paulo e outros lugares do país. Santa Catarina extremamente bem representada pelos deputados. Santa Catarina está se tornando assim uma vitrine. E o nosso Rio de Janeiro é um dos pioneiros na criação de lei, com o nosso deputado estadual, com o nosso presidente da federação, o Flávio Saldanha, e com o nosso deputado estadual, o Otávio Leite, quando estava lá em cima, brigou muito pela gente, o deputado federal. Eu lamento profundamente o Otávio Leite não ter se reelegido por uma mixaria de votos, 200 e poucos votos. Eu acho assim lamentável que o Otávio Leite não tenha se elegido, que foi uma pessoa extremamente importante para a gente nos momentos difíceis que a gente teve em Brasília, extremamente atuante. E aqui no Rio de Janeiro, o deputado Luiz Paulo foi muito importante para a nossa lei estadual. E agora virão outros passos aí para frente, que é que a gente, cada estado, se fizer uma lei, a gente não vai acabar se comunicando para venda de pássaros, para o intercâmbio de pássaros, porque cada um vai ter uma lei. Era interessante que cada federação estadual fosse a Cobrap através de Sebastião, e que a gente conseguisse fazer uma lei que sirva para a maioria dos estados da federação, para que essas leis e para que os sistemas montados nos órgãos estaduais pudessem se comunicar, tá? Vou dar um exemplo. Na instrução normativa saiu a Trirostes para 3.2 para 3.0, e tem estado da federação que não aceita, e tem estado do Rio de Janeiro que continua 3.2. Então, se isso aí não for uma coisa equacionada a nível de Brasil, nós vamos estar andando para trás também. É muita coisa que a gente tem para falar, mas eu fiquei muito gratificado com isso. Vai aqui meu abraço aos presidentes de federações que tiveram lá, se representaram, aos deputados estaduais que falaram ao nosso favor. O meu agradecimento em nome dos criadores aqui também. E fica aí, ó, a parte do vídeo para vocês verem na sequência aí. Eu acho interessante vocês verem, tá?
Forte abraço, obrigado, fica com Deus. Ah, dá um like, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, para que esse vídeo possa chegar a mais gente aí. Dá um abraço para todo mundo aí, obrigado, fica com Deus, tchau, tchau. Boa noite a todos os presidentes de federação, passarinheiros de todo o Brasil, é o Sebastião que está falando. Eu gostaria de anunciar oficialmente que todas as ações estratégicas desenvolvidas ao longo dos últimos 3 meses foram bem sucedidas, especialmente a reunião que nós tivemos no dia 16, com a deputada, contando com o apoio de outras entidades e também o apoio de deputados do partido. Nós conseguimos sensibilizar e no dia 21 a nossa audiência pública foi um sucesso. Todas as nossas declarações repercutiram muito dentro da casa, especialmente a reportagem ao vivo que foi amplamente divulgada, tanto na TV Câmara quanto nas redes sociais. E a deputada Chérida efetuou o recuo e protocolou hoje a proposição de retirada de pauta do PL 3264. Temos que comemorar em parte, essa é uma grande vitória nossa, vitória de todas as entidades legalmente constituídas que realmente trabalharam, tá, para esse êxito. Porém, não podemos deixar de informar que o PL 1487 do Newton Tato, que foi apensado a esse PL, perfeito, continua em tramitação. Agora nós deveremos identificar se ele vai permanecer na SEDEICS, como foi a ação estratégica que nós tivemos, mas ele continua em tramitação. O PL 1487/2019, que proíbe a criação de pássaros em gaiola e viveiros, o que abrange todos, certo? Esse PL foi proposto no dia 14/3/2019 pelo deputado Newton Tato, no sentido de fortalecer ao PL 3264. Tá feito, pessoal. Derrubamos o 3264 e agora vamos à luta para derrubar o 1487 do Newton Tato, que é PT de São Paulo. Perfeito? Agradeço a todos pelo empenho, todos aqueles que ajudaram direto e indiretamente, a todos aqueles que foram na audiência pública, colaboraram com a audiência pública, né? Colaboraram com recursos para que a gente levasse os convidados que foram custeados por nós, né? Então, agradeço a todos. Agora, a luta continua, pessoal. Vamos celebrar em parte. Um grande abraço. Bom dia a todos os criadores do Brasil. Hoje, 22 de maio, quarta-feira, ainda estamos em Brasília desenvolvendo um trabalho aqui no anexo 4 com apoio dos presidentes de federação. Gostaria de registrar e agradecer a todos os criadores do Brasil, os presidentes de federação, os presidentes de clube que se mobilizaram para que nós tivéssemos o sucesso na audiência pública de ontem. Ressalta-se que a audiência pública, o trabalho desenvolvido começou há meses, quando, com o apoio das federações, dos clubes e de alguns criadores que tinham contato com deputados, fizemos uma série de reuniões técnicas e fornecemos subsídios para que os deputados pudessem fazer o pronunciamento ontem a nosso favor, que ficou registrado e será utilizado por nós no futuro, quando retornar à Comissão de Meio Ambiente. Hoje já começamos o trabalho na ação na SEDEICS, que é a Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Muita coisa temos pela frente. Depois vou gravar um áudio detalhado para que vocês possam ter conhecimento do que está acontecendo. Um grande abraço a todos e muito obrigado. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está discutindo hoje um projeto de lei que proíbe a criação de pássaros em cativeiro. E o assunto movimentou muito a comissão no dia de hoje. Eu vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico mostrar que a sala da comissão está completamente lotada, algo que é comum, mas hoje se trata de uma audiência com uma presença muito grande de pessoas, principalmente de criadores de pássaros vindo de diversas partes do país,
país e muito preocupados, expressando uma grande preocupação em relação à proibição dessa atividade. Um debate intenso, vários convidados já falaram sobre esse tema. E agora os criadores de pássaro estão tendo a possibilidade de se manifestar também. Nós convidamos o deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, que é o autor do requerimento para essa discussão, para a gente conversar um pouco sobre esse tema que, como vimos aqui, tem mobilizado muita gente, trouxe muita gente a Brasília, trouxe muita gente aqui para essa comissão e tem mobilizado também as redes sociais, tem destaque lá a nossa transmissão no YouTube. O que o senhor já colheu do que os especialistas trouxeram em relação a esse tema, deputado? Olha, há muitas informações até cientificamente estudadas, né? Dados que foram estudados cientificamente, como por exemplo a quantidade de pássaros já criado em cativeiro, em gaiola, como também o quanto poderia colocar em ameaça a fauna e também os próprios animais, caso tivéssemos que soltar esses animais agora, depois de toda a sua vida em cativeiro, eles teriam que passar por um período de adaptação do estado em que está para a fauna em si. E a pergunta é, nós temos fauna que poderia atender esses animais? Então são muitas questões, muitas perguntas que estão sendo respondidas nessa audiência pública para gerar uma consciência melhor dos deputados na hora de votar e apreciar esse projeto, como também no desenvolvimento de políticas públicas. Foi citado aqui, por exemplo, que ainda não há um regramento de, por exemplo, qual o tamanho da gaiola que ofereça conforto, segurança e proteção, que não configure maus tratos para uma ave, qual o tamanho dessa gaiola. Então, acho que tem muitos temas que nós temos que discutir na Comissão do Meio Ambiente, até para criar um regramento desses animais que desde a sua matriz são criados em cativeiro, aqueles que estão na fauna, animais silvestres da fauna, proibir terminantemente que capture novas espécies para desenvolver em cativeiro, tem essa preservação, e dos cativeiros criar um regramento para que eles possam ter toda a proteção, condições de ser criado, de se desenvolver, de viver com dignidade ali, sendo tido como animal pet das pessoas. Ou seja, na visão do senhor, não seria o caso de proibição total, como que é o projeto, mas aproveitar a discussão em torno do assunto para melhorar a legislação existente e regulamentar melhor essa atividade. Exatamente, nós temos que punir mais severamente aqueles que fazem o tráfico de animais domésticos, sobretudo os pássaros, e não são poucos, nós temos que trabalhar isso. O especialista também da Polícia Federal falou sobre a lavagem de pássaro, ou seja, aqueles que tentam esquentar a anilha para justificar que aquele pássaro é legalizado, e não são poucos os casos de pessoas que desejam ter um pássaro legalizado e acaba adquirindo um com anilha falsa e, portanto, responde criminalmente por ter adquirido um animal esquentado, ou seja, com a lavagem deste animal. Então, há muitos pontos que nós temos que atacar. Fazer um regramento para que esses animais em gaiola tenham o seu conforto adequado, ter um monitoramento dos poderes públicos, de onde vêm essas matrizes também. Então, eu creio que tem como fazer um regramento do ponto de vista de dar o melhor conforto, a proteção a esses animais. Perfeito. Muito obrigado, deputado Carlos Gomes. Eu vou liberar o senhor para retornar para a presidência. O deputado fez a gentileza de abandonar a presidência rapidamente para vir conversar conosco sobre esse tema que, eu repito, movimentou muita gente hoje aqui na Câmara dos Deputados. Eu convidei o Sebastião Roberto, que é representante da Confederação Brasileira de Pássaros Nativos. Falei certo? São criadores, uma confederação que reúne criadores de diversas espécies, que falou em nome desses criadores aqui. Falávamos com o deputado que parece que o que se chega à conclusão aqui, pelo menos a partir da fala de muitos dos participantes e da cobrança da sociedade, não seria o caso de proibição, mas aproveitar o momento dessa discussão para melhorar o marco legal do que diz respeito à criação. É importante acrescentar que o Brasil já possui uma legislação extremamente rigorosa e necessária para poder regulamentar e regrar o setor, né? Esse projeto ele vem totalmente desconexo. Só para ter uma ideia, nós temos hoje 39 milhões e 800 mil aves
criadas em ambiente doméstico, sendo ornamentais, nativas e exóticas. Né? Esse projeto... 39 milhões as aves legais. Nós estamos falando tudo que Uma estimativa das ilegais? Não, nas ilegais nós não temos como mensurar. O que é importante registrar é que tudo que foi desenvolvido e tudo que foi feito hoje na audiência pública é um instrumento muito grande para que a sociedade consiga separar o joio do trigo. Aquele que faz a conservação, aquele que cria para preservar, porque nós somos diretamente combatidos e misturados como aqueles ilegais. E não é isso. Os nossos inimigos são os traficantes que precisam ser combatidos e já existe legislação para isso. E também tramita nessa casa um projeto de lei 347 desde 2003 e que está pronto para plenário desde 2017, que agrava os crimes ambientais. Nós necessitamos muito que esse PL siga para votação em plenária, porque nós precisamos combater o tráfico de animais. Nós não podemos combater aquele que cria legalmente, aquele que faz a conservação. Então esse projeto vem totalmente desconexo, né? Não adianta querer mudar o conceito, ele está totalmente errado e equivocado. Um projeto desse indo à frente, nós iríamos cometer o maior crime ambiental da história contra os passeriformes. Certo? Nós estaríamos condenando esses indivíduos à morte. Por quê? Eles foram criados gerações e gerações em ambiente doméstico e jamais ele pode ser solto. Se eu solto um bicho hoje criado em ambiente doméstico, ele vai morrer primeiro de sede, não de fome, porque ele não sabe beber água, não vai no rio para beber água, entendeu? Então, assim, não teve fundamento técnico, estudos necessários para fazer a propositura. Uma propositura totalmente desconexa e descabida. Se a legislação é boa, como o senhor descreve, poderia então melhorar, pelo menos, a aplicação da lei. O deputado colocou uma questão aqui, que é, por exemplo, o dimensionamento das gaiolas. Ele sente uma insegurança em relação se estaria adequado. Como é que o senhor vê isso na legislação? Nós conversamos bastante com o deputado, mostrando o seguinte, que existem diferenças de recintos. Existe um recinto que é para um transporte aéreo, existe um recinto que é para uma exposição, existe um recinto que é de manutenção. Quando eu falo recinto, eu falo da gaiola, que é a casa do passarinho, onde ele se sente confortável, onde ele nasceu, onde foi criado. Existem gaiolas grandes de condicionamento físico, então já existe isso. O que pode ser feito tecnicamente dentro de uma Câmara Técnica de Biodiversidade seriam os estudos para dimensionamento mínimo desses recintos, mas dentro das suas classificações. Eu não posso transportar num avião meu bicho de estimação numa gaiola de 80 centímetros. Tá? Agora, o mais importante que foi falado por nós, e é que é necessário que a sociedade saiba, que nós temos um patrimônio genético enorme e podemos contribuir em todos os projetos de reintrodução no país. Hoje nós já participamos do projeto de reintrodução de bicudo em São Paulo, em Minas, tem um projeto de reintrodução desenvolvido pelo IBAMA de Goiás, um projeto importantíssimo, mas nós temos condição e material genético para fazer o processo de reintrodução de todas as espécies. Porém, para isso a gente precisa do incentivo do poder público, nós precisamos que essa casa cumpra os tratados no qual o Brasil é signatário. Perfeito. Muito obrigado, Sebastião Roberto, representante da Confederação Brasileira dos Pássaros Nativos, que reúne os criadores de pássaros nativos. Muito obrigado. Se você quer saber detalhes sobre a discussão desse projeto, é o PL 3264 de 2015, está em discussão na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, que trata de uma questão também de natureza econômica. A criação, o comércio envolvendo os pássaros é uma atividade que gira a economia, mas ele passará depois para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ele foi enviado primeiro para essa comissão, que realiza essa audiência pública, mas depois houve uma redistribuição por se observar esse aspecto também econômico relativo à criação dos pássaros. Passa uma pessoa aqui na frente, normal que isso aconteça. Bom, vou pedir, antes da gente encerrar aqui a nossa transmissão, para o nosso repórter, o Gabriel, entrar mais uma vez e mostrar aqui como está lotada essa audiência pública no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que trata do projeto 3264 de 2015, que proíbe a criação de pássaros em cativeiro. Nós temos aqui, inclusive, a transmissão desta
audiência pública acontecendo neste instante no YouTube. Você pode, inclusive, recuperá-la desde o começo, pode assistir desde o começo, assistir até o final. Ainda estamos no momento em que os representantes dos criadores passam a ter direito à palavra. Já falaram os representantes convidados, os especialistas. E depois dos especialistas foi franqueada a palavra então para os criadores também fazerem a sua manifestação a qualquer momento. A gente volta com outras informações de outro ponto da Câmara, trazendo para você as atividades que aqui acontecem. Continue conosco agora na Câmara.